Temos um dia incrível pela frente. Vamos que vamos. Sejam muito bem-vindos. Uma celebração do ecossistema de inovação e da construção civil, de modo especial, a Construtec Week, que está em sua 4ª edição. Uma realização da ICOM, que é a governança de inovação da construção civil norte do Paraná, SEBRAE, Sinduscom, CEAL, que é o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, e da FIEP. A Construtec traz como tema central a inovação na construção civil. Nós agradecemos aos patrocinadores: Diamante, Senai, Ouro, Mútua Paraná, Prata, CREA Paraná, Bronze, Ayoshi, Plaenge, Iticom, Vanguard, e ao nosso apoio Protege Pisos. Agradecemos vocês que estão nos acompanhando online. Ontem nós tivemos bastante interação, e a vocês que estão aqui com a gente no presencial. 2 recadinhos antes do nosso primeiro painel. Nós temos o QR Code do app Meu Sebrae. Projeta, por favor. Isso. Quem ainda não baixou, é preciso, tá, acessar. Dentro do app, na parte de eventos, tem a Construtec para registrar presença, receber certificado depois. Tá joia? E... tempinho, tá ok? O segundo app, pode colocar, por favor. O app não, nosso segundo QR Code é de perguntas. Nós temos aqui a Silvana, do Senai, que vai estar nos auxiliando. Então, todas as perguntas que vocês tiverem para os 3 palestrantes serão direcionadas e filtradas para o nosso moderador. Para iniciar, então, chamamos aqui o Jorge Mondadori, para moderar o painel Conectividade. Jorge é pesquisador líder do Instituto Senai de Tecnologia da Informação e Comunicação, doutor em automação industrial, atuou na concepção do Hub de Inteligência Artificial do Senai Londrina e possui mais de 10 anos de experiência em projeto de pesquisa e desenvolvimento para a indústria. Seja muito bem-vindo, Jorge. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia para quem está online. Hoje nós teremos um painel muito especial aqui, pois nós sabemos, já temos a certeza de que a comunicação é fundamental para a nossa vida, a comunicação é fundamental para os nossos processos e, portanto, fundamental para a indústria. Hoje nós receberemos aqui o Felipe, o Lacier e o Elcio para discutir temas de conectividade associados também à tecnologia 5G, que veio com tudo. E o primeiro que nós receberemos será o Felipe Garcia, que é Head de Marketing da Nokia, com o tema Cenário da Tecnologia 5G no Brasil. Ele atua na Nokia Brasil desde 2020, possuindo expertise em serviços digitais, desenvolvimento de ecossistemas, estratégias de mercado e engajamento do cliente. Com mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações no Brasil e na América Latina, liderou com sucesso vendas e desenvolvimento de negócios em diversas empresas de serviços digitais e software, como Confone, Cineverse e Bemobi. Felipe é engenheiro eletrônico, formado pela PUC Rio Grande do Sul, com MBA em gestão de telco pela FGV em São Paulo, com pós-MBA em antropologia do consumo pela COPEAD Rio de Janeiro e graduado em negociação e liderança pela Harvard Law School. Felipe? Obrigado, Jorge. Bom dia a todos. Bom dia quem está online. As pessoas estão chegando, por gentileza, né, cheguem um pouco mais, para que possamos falar sobre tecnologia. Né? Como a tecnologia impacta o nosso dia a dia. Estamos falando de 5G. Aliás, hoje 5G é algo que se comenta em botequim. Se fala muito de política e 5G está se falando em tudo quanto é lugar. Mas, antes de falar em 5G, quero comentar um pouco como chegamos até aqui. A tecnologia celular evolui a cada 10 anos. A cada 10 anos, nós começamos a estudar e lançar um novo padrão de telefonia. Então, vamos lembrar, voltar lá atrás, por volta de 92, 93, quando o pessoal que é muito mais novo, né, estava recém-nascendo,
né? Talvez não tenha nem chegado, mas os pais de vocês, ou alguns aqui, tinham um telefone que, quando pegava na mão, esquentava rápido, a bateria durava 1 hora, 2 horas, que eram os telefones analógicos. Conseguia falar um pouco, durava no máximo 15 minutos, meia hora, e já acabava a bateria. Isso era a parte analógica. Aí entramos na parte digital, onde a bateria durava um pouco mais. Mas era só para falar e poder enviar algumas mensagens de texto, SMS. Passado 10 anos, por volta de 2002, 2003, chegou a tecnologia 3G, que permitia o acesso à internet, mas não a internet que a gente tem hoje. Era algo mais simples, era alguns links que nós poderíamos acessar pelo celular. E aí recordo, nessa época, eu fui morar em Brasília em 2004. Na época estava lançando a Brasil Telecom GSM, que depois foi comprada pela Oi. E aí eu era responsável pela criação de planos de dados. Recordo que, na época, a gente não queria oferecer serviços ilimitados, porque nunca se sabia quais aplicações poderiam utilizar. E aí eu tive a brilhante ideia de lançar. Não vai ter um plano ilimitado, mas vamos lançar um plano que nunca ninguém vai conseguir chegar, em termos de dado, que era um plano de 500 megabytes. Para aquela época, 500 megabytes era absurdo. Hoje estamos falando em planos de 10 gigas, 50 gigas, mas para aquela época era impensável. E aí, passados mais 10 anos, por volta de 2011, 2012, 2013, chegou o 4G. E a expectativa era, o que o 4G vai fazer? Vai aumentar a velocidade. Eu vou poder ver filmes no celular. Mas o 4G nos trouxe algo impensável para aquela época. Com o 4G, eu tinha, nesse dispositivo aqui, um GPS, que eu podia, em qualquer lugar do mundo, utilizar para saber aonde eu poderia ir. Ele me guiava, dava a direção para onde eu tinha que chegar, quanto tempo, que hoje a gente usa, como, por exemplo, o Waze, coisa que era impensável antes. Se eu pensar agora, em termos da pandemia que tivemos aí, a entrega de comida com delivery, porque eu consigo, com a tecnologia, saber o posicionamento, me conectar daqui com o outro e fazer a entrega. Ou se eu quero chamar táxi, se eu quero chamar algum aplicativo para locomoção. Se a gente for pensar em termos de entretenimento, diversão, que o 4G nos trouxe, a série de aplicativos que nós temos hoje, permitindo algo impensável, tudo aqui, na palma da minha mão. O 4G ele veio para conectar pessoas, para nos conectar, fazer videochamada, onde eu posso falar com meu colega, ele me veio, ver coisas que eram impensável antes. E agora está chegando o 5G. Em Londrina, ainda não, mas daqui a pouco vai estar aqui o 5G. Mas, só um parênteses, além do 5G que está para chegar, já estamos desenvolvendo o 6G. Em 2030 será lançado o 6G. Aí vocês falam, Felipe, mas nem temos 5G. Pois é, mas isso é o que a indústria faz. Ela começa a trabalhar 10 anos antes para que possa formar os padrões e aí sim lançar a nova tecnologia. Mas o 5G ele é muito mais do que um novo G. O 5G ele vem para conectar coisas. O 4G conectava pessoas, o 5G vem para conectar coisas, porque tudo será conectado. A minha roupa, meu sapato, o tênis de vocês. Quando vocês estiverem caminhando, o tênis vai informar que a tua caminhada ela é pronada, a caminhada é supinada, a luz da tua casa terá conexão 5G, o refrigerador, o forno de micro-ondas vai informar,
diretamente para o teu celular ou outro dispositivo, se está pronto a comida ou não, qual a temperatura que ela está, porque tudo será conectado. E é aí que entra o 5G, porque ele permite a conexão de até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Pode pensar, pô, 1 milhão? Né? Será que é muito? Existem estudos informando que até 2030 teremos mais de 4 bilhões de dispositivos conectados na indústria. Cada cadeira que vocês estão sentando será conectado, para que eu possa saber onde ela foi levada, de um lado para o outro. Então, a tecnologia ela vem para isso, para nos ajudar. E aí, o 5G faz com que entraremos definitivamente na 4ª revolução industrial, né, que pode aumentar a produtividade de 25% a 30%. E a adoção do 5G ela está sendo muito mais rápida do que foi o 4G. Por quê? Porque temos mais dispositivos. Quando o 4G foi lançado, nós não tínhamos tantos dispositivos como temos hoje. E aí está chegando a Black Friday, já sei que tem muita gente preparando cartão de crédito, preparando bolso, para poder comprar um telefone novo, para comprar um telefone 5G. Vi uma pesquisa ontem comentando que o produto que todos querem na Black Friday é o telefone 5G, porque vai estar no meio da Copa, alguns já compraram televisão maiores antes, então vai ser o telefone que todo mundo quer comprar. E outro parênteses é, a Nokia ela não fabrica mais celulares. A Nokia, hoje, no Brasil e no mundo, ela é responsável por infraestrutura de rede. Desde o cabo submarino, que atravessa continentes, passando na casa de vocês, pelo modem que chega à fibra ótica, dê uma olhadinha lá, possivelmente o modem que está na casa de vocês é da Nokia. As antenas celulares, aos rádios. Isso que fabricamos hoje, levando até conectividade para a Lua. Agora o projeto Artemis da NASA solicitou junto para a Nokia que a gente desenvolvesse uma rede celular. Então, estaremos levando uma rede celular para a Lua. Alguém pode pensar, pô, o astronauta não quer perder o último capítulo da Casa do Dragão, que vai ser lançado agora, por quê? Mas não é para isso. Além disso também, mas a rede celular ela vai servir para que possa, de forma autônoma, guiar todos os dispositivos que estão lá na Lua. Os tratores, os rovers, que estarão operando de maneira independente. Então, isso é que serve a rede celular. E aí, quando perguntam, mas Felipe, aonde que a tecnologia vai parar? Eu respondo sempre que não sei. A única certeza que eu tenho é que isso não vai parar. É uma constante evolução. E cada um de vocês aqui é responsável por isso. Porque vocês, com acesso à tecnologia, com acesso à conectividade, vão poder produzir mais, criar novos aplicativos, fazer novas aplicações. Me alegro quando eu vejo tantos jovens aqui, vocês são o presente. Todo mundo fala que os jovens são o futuro do Brasil, são o presente. Vocês têm acesso hoje a algo que gerações atrás não tinham. Vocês aqui possivelmente vão desenvolver novas aplicações que serão usadas no mundo todo, porque vocês são muito criativos. Então, vamos usar isso em nosso favor para fazer girar essa economia, né? Porque isso faz com que a gente crie um grande círculo virtuoso. E aí pergunta, mas que tipo de aplicações nós podemos fazer? Então, quero trazer um exemplo que nós vivemos aqui em Londrina mesmo, no ano passado. A Nokia, em conjunto com a Embrapa e em conjunto com a Liga, fizemos um piloto de 5G na Embrapa, onde mostramos todo o potencial da tecnologia para a agricultura. Então, vamos pensar o que acontece hoje. Tem uma praga numa determinada planta. O que é feito? Eu vou lá, passo defensivo agrícola, possivelmente em toda a minha produção. Sai caro. Muito caro colocar defensiva agrícola em tudo. Se eu tenho conectividade, eu consigo, através de inteligência artificial, mapear aonde
estou com esse problema através de imagens de alta resolução, eu consigo ver a folha, se ela está mais verde ou não, se tem praga, eu consigo atuar especificamente naquele lugar. Consigo verificar a irrigação. Hoje, se eu tenho que molhar, eu passo um pivô, só lembrando, pivô é aquela que fica levando água para toda a plantação, e consigo colocar água especificamente no lugar que necessita. Com isso, eu consigo economizar recursos naturais e produzir mais. Isso faz toda a diferença, porque produzo mais com menos. Trago comida com mais qualidade e por um custo menor. A tecnologia ela está aqui para nos ajudar com isso. E o caso que desenvolvemos, junto com a Embrapa, que mostramos aqui no ano passado, foi de televeterinária, onde eu tinha um veterinário em outro lugar, tinha uma pessoa com óculos de realidade aumentada, que eu conseguia ver o animal que estava ali, fazia medições usando a realidade aumentada, e essa informação era passado em tempo real para o veterinário, que me instruía o que eu deveria fazer. Hoje, um problema que a gente tem nas fazendas, muitas vezes deu um problema, chama o veterinário. 3 horas. Se locomovendo de um lado até chegar lá, ver o que acontece. Pô, falta esse medicamento que não tinha aqui. Mais 3 horas. Volta. Perde-se muito tempo. Enquanto eu tendo tecnologia, eu conseguindo ver isso de maneira online, tempo real, com qualidade, eu consigo atuar imediatamente, trazendo um aumento de produtividade. E hoje é importante lembrar, a agricultura no Brasil é responsável por 25% do PIB brasileiro. Se passamos para o tema da saúde, a telemedicina, quem podia imaginar que poderia fazer consulta online em 2020, em 2021? Eu, por exemplo, eu tenho consulta com a minha nutricionista que eu nunca a vi pessoalmente. É só por videochamada, e ela me instrui o que eu tenho que comer, o que eu tenho que fazer e tudo mais, e eu nunca vi pessoalmente. Graças à conectividade, a tecnologia me permitiu esse acesso. Se a gente começa a pensar, por exemplo, em casos de emergência, que eu tenho que transferir alguém do interior, aqui do Paraná, por exemplo, para Londrina, ou tenho que levar para a capital, em Curitiba. O que é feito? Hoje em dia, eu tenho um socorrista que liga para o médico e fica passando, o batimento está assim, o batimento está assado, a temperatura, e o médico tem que, baseado nessas informações, dizer, faça isso, faça aquilo, vamos preparar o hospital. Se eu tenho tudo conectado, o médico está no hospital, no centro cirúrgico, sabendo exatamente batida do coração, temperatura, pressão, o que está ocorrendo com essa pessoa. Eu consigo ajudar o socorrista em tempo real, dizendo, faça isso, faça aquilo. E quando esse paciente chega ao hospital, está tudo preparado. Porque eu sei o que está ocorrendo com ele. Isso faz toda a diferença para salvar vidas. Importante pensar nisso. A tecnologia, além de conectar pessoas, aumentar a produtividade, nos ajuda a salvar vidas. Se a gente for pensar em carros autônomos, que isso vai demorar um pouquinho para chegar ainda. Tá? Hoje, eu tenho vários acidentes. Muitas pessoas vão para o sistema de INSS devido a acidentes. Se eu tenho carros autônomos, que eu sei que um parou à frente, eu automaticamente, meu carro já para instantaneamente, evitando problemas, evitando batidas. E, com isso, evitando acidentes. Evitando acidentes, evito que pessoas vão para o hospital. Paro de sobrecarregar o sistema de saúde, paro de sobrecarregar o INSS e consigo que as pessoas sigam trabalhando, produzindo cada vez mais. Isso faz toda a diferença para a gente. Então, isso é uma das coisas que o 5G vem. Se eu penso, por exemplo, em cidades inteligentes, eu acho que faz 4 meses que a Nokia, junto com a Juganu, com uma empresa, e junto com a Liga, lançamos uma luminária inteligente em Curitiba. O que essa luminária faz? Além de controlar a intensidade da luz,
Se tem gente, eu aumento a intensidade da luz, diminuo, de repente não tem ninguém, eu apago essa luz, trazendo mais sustentabilidade, mais economia para o município. Eu tenho integrado também uma antena 5G. Então, em cada luminária, em cada poste, eu consigo colocar uma antena 5G, aumentando a cobertura de todos. Ou, por exemplo, uma rede Wi-Fi. É possível também integrar em uma luminária câmeras. E o que essas câmeras fazem? Elas podem se conectar com o sistema de segurança pública. Eu identificar, por exemplo, que uma senhora que estava caminhando tropeçou e ficou caída no chão, sem assistência. Essa câmera identificou, envia diretamente um chamado para o SAMU. O SAMU vem e pode socorrer essa pessoa. Então, a possibilidade é infinita. Quando alguém fala, o que o 5G vai fazer? Quando alguém diz, pô, eu sei que o 5G vai fazer isso, aquilo outro. Eu digo que possivelmente essa pessoa está equivocada, porque ninguém sabe ainda o potencial do 5G, como foi o 4G, como eu comentei anteriormente. Existem casos, por exemplo, de cegos, pessoas com deficiência visual, que para andar de bicicleta, através de sensores 5G, sabendo que está de um lado para o outro, emitem sinais sonoros para a pessoa poder andar sozinha. Então, a gente tem alguns vídeos que demonstram esse tipo de caso. Então, realmente, o 5G vem para tornar o mundo mais inclusivo. Se a gente for para a indústria, um caso que lançamos uma rede privada, lembrando sempre, o 5G é para conectar coisas, não é somente para fazer o download do vídeo aqui mais rápido. E aí vem para a indústria. Lançamos uma rede privada com a Vale, lá em Carajás. Com isso, conseguimos aumentar a produtividade deles e trazer mais segurança. Porque mineração é algo que tem tratores que são gigantescos, andando de um lado para o outro, pessoas circulando, e a gente consegue retirar essas pessoas do campo de operação e levar para fazer este controle dos tratores em um ambiente seguro, em um ambiente com ar-condicionado, para ter o controle total de tudo o que está ocorrendo. Lançamos aqui próximo, no Jaraguá do Sul, a fábrica da WEG, a primeira rede 5G do Brasil, de forma a gente ter controle. Então, a gente vai começar a ver o 5G chegando em tudo quanto é lugar. A gente lançamos na Flex, anunciamos ontem o lançamento da rede 5G no BTP, lá em Santos. E por que é importante, por exemplo, uma rede 5G num porto? Hoje, um navio parado chega, cada hora que ele para, por exemplo, se não me engano, é R$60 mil que ele fica parado enquanto ele não consegue atracar. Por quê? Chega a pessoa, aí tem o operador, que vai lá para trazer o trator, ou outro, assim, está na minha hora do almoço, eu tenho que trocar. Desce, sobe, vem outro. E se eu tenho tudo conectado, eu consigo fazer isso de maneira automatizada, sem parar. Então, consigo trazer mais produtividade e produzir mais, trazer mais containers. Mas eu quero, já que estamos na parte de construção civil, trazer alguns exemplos de como vai afetar a construção civil. Já ouviram falar em Digital Twin? Alguém já ouviu falar? Maravilha. Bom, Digital Twin, ou gemo digital, é uma simulação do que a gente vai construir. Então, eu tenho um canteiro de obras e faço a mesma simulação desse canteiro, dessa construção, no meu computador. Sei lá exatamente o que vai ocorrer. Então, por exemplo, inicio uma obra. Inicio uma obra, estou vendo a previsão do tempo, vai chover o nível pluviométrico, não sei, 20 milímetros. Eu projeto no meu gemo digital esse nível pluviométrico de 20 milímetros, em que vai impactar no que tem programado para hoje. Impacta isso, A, B, C, D, E. Mas posso fazer o F, G, H. Então, eu faço ao mesmo tempo esse F, G, H, passo as instruções para as pessoas em campo fazerem isso, de tal forma a que eu não pare a minha obra e consiga dar celeridade.
né, utilizando, por exemplo, a questão de BIM também, que é Build Information Modeling, então, modelando toda a informação para projetar não só a construção, mas também a manutenção do empreendimento depois. Vamos imaginar vocês com um óculos de realidade aumentada. Então, eu tenho o gêmeo digital, coloco esse óculos, e depois vou construindo, vou filmando tudo, e tenho tudo isso digitalizado na nuvem. Então, eu, proprietário, comprei um apartamento novo, chego lá, cadê a planta? Onde está aqui? Supostamente está aqui o meu encanamento. Né? Eu consigo, através de um óculos de realidade aumentada, olhar e ver exatamente aonde está o encanamento, para evitar aquele famoso de vou colocar um quadro, eu mesmo vou colocar um quadro em casa. Pá, pá, furou o cano. Furou o cano, é um problema tremendo. Então, se eu tenho essa facilidade de ter um óculos de realidade aumentada, eu estou olhando e verifico, pô, encanamento passa aqui. Não vou colocar o quadro nesse lugar, vou colocar o quadro ao lado. Acesso a plantas. Hoje, quando quer acessar um CAD, vejo pela minha esposa, que toda hora tem que acessar o AutoCAD dela para fazer planta 3D, aí renderiza e demora um tempo demais para acessar de um lado ao outro e fica lá rodando, rodando. Eu vou ter plantas em 3D para poder acessar isso em tempo real, a qualquer momento, porque tudo vai estar na nuvem. E com a tecnologia que me permite fazer download mais rápido, com menor latência, tempo de resposta, eu consigo acessar isso de maneira fácil, facilitando todo o projeto e toda a execução de ser feito. Drones, eu vou ter drones filmando a obra. Então, se algo está acontecendo em algum momento específico, o drone vai informar, opa, não foi feito de acordo com o que estava esperado. Eu tenho um engenheiro que vai estar analisando essa imagem e pode imediatamente interferir naquilo, dizendo, por favor, mudem isso, mudem para aquilo outro. E um ponto super importante nas obras é tema de segurança. Temos que manter as pessoas seguras em nosso canteiro de obra. Então, eu consigo, através de inteligência artificial, verificar se alguém está sem um EPI. Se a pessoa entra na obra ou entra em um determinado setor sem EPI, eu sinalizo através de um alarme, através de uma mensagem, através de alguma informação para algum responsável da obra e falo, aquela pessoa está sem EPI. Precisamos trocar, precisamos que a pessoa use o EPI. Eu consigo traçar redes, né, de formas, como eu falei, cercas virtuais, onde se alguém avançar a cerca, também soa alarme e me informa. Então, são várias vantagens que o 5G vai trazer, como, por exemplo, um operador de grua. Hoje, para alguém operar uma grua, o que tem que ser feito? A pessoa vai, está lá, tem prédios hoje de 50, 100 andares, sobe até lá em cima. Chegou, mais 20 minutos para subir. Sobe, passou 4 horas, meu almoço. Desce, 20 minutos, almoça, sobe 20 minutos, e esse é um processo que segue. Se eu tenho tudo conectado, essa grua ela atua de forma independente e autônoma. E eu vou ter esse mesmo operador, não mais lá, no meu canteiro de obras, mas esse operador ele vai estar num ambiente controlado, num ambiente seguro, com ar-condicionado, fazendo esse mesmo trabalho. Então, a tecnologia ela vem para nos ajudar. O objetivo, que meu tempo está chegando no fim, né, mas o objetivo era mostrar para vocês como a tecnologia vai impactar cada um dos segmentos, cada uma das indústrias em que trabalhamos hoje. Então, vamos utilizar isso, ela vem em nosso favor, ela vem nos ajudar, ela vem nos trazer mais segurança. Obrigado a todos, depois a gente tem um tempinho para perguntas, né, e conversar. Obrigado, gente. Muito obrigado, Felipe. Seguindo na temática de aplicações de tecnologias de conectividade, com o tema Tecnologias Acessíveis e Aplicações na Construção Civil, Lacier Dias, sócio-diretor da Solintel, Moga, OPA
STARS e VLSM, coordena as áreas de tecnologia e ciência de dados, auxiliando na concepção de projetos, produção e aprimoramento dos produtos da organização com foco em projetar soluções completas para os clientes com base em produtos da organização ou projetando soluções sob medida a partir de projetos especiais. Com 20 anos de experiência no setor de telecom e como professor de arquitetura, design e roteamento para redes, consultor para provedores de internet e palestrante em eventos do setor e workshops nacionais e internacionais, vem para cá. Bom dia a todos. Vamos para esse desafio aí de construção civil, aplicações que possam melhorar a vida desse ambiente. Falei que ia ficar rebelde? Aí. Então, eu sou um cara que vem da área técnica, né? E aí, como é que eu vim parar na construção civil aqui nesse palco maravilhoso com vocês? Eu, acidentalmente, também casei com uma engenheira civil. E isso acabou me transportando para dentro da obra, porque não adianta, dois engenheiros juntos, ou a gente se mata ou a gente casa. Né? Então, você que pensa em casar com um engenheiro é um grande desafio matemático diário, principalmente quando ela é menina, né? Porque aí, ela, além de mandar, ela sabe por que está mandando, ainda faz um logaritmo para te explicar por que ela está dando aquela ordem. Né? Ela está aqui, ó, ela fica rosa quando eu falo isso. Mas faz parte, acontece. E aí, estudando esse ambiente, eu comecei a me deparar com várias coisas que a área de tecnologia pode contribuir com a área da construção civil, até porque é uma área que mata, né? Então, você pode derrubar um prédio, você pode cair uma parede, pode aquele esquema de placa, aquele troço pode arrebentar e sair voando concreto para todo lado. Então, você tem aí uma série de coisas que a gente precisa também fazer funcionar. Né? E é seguindo essa linha de raciocínio que a gente vai abordar aí, não só edifício inteligente, mas construções de uma maneira geral, bem focado aqui na atividade de vocês. E é para isso que eu vou pedir uma pequena contribuição, que é vocês acessarem esse site aí pelo celular, mente.com, digitar esse código ou escanear esse QR Code gigante aqui, e vocês colocarem palavras para a gente discutir ao longo da apresentação. Quando você pensa no edifício inteligente, o que vem na sua cabeça? Então, deixa eu sair da frente aqui, porque eu sou gordinho. Gordinho atrapalha nessas horas para cacete. Vou ficar do lado de cá. Então, tira uma foto aí, ou escaneia, ou acessa o site mente.com e digita o código. Ele vai te pedir 3 palavras ali. Principalmente a galera que está com cara de estudante aí, que adora um QR Code, né? Então, eu estou olhando para vocês mesmo. Vai lá, escaneia o troço aí, cara. Participa, maluco. Tu não veio aqui ver meus lindos olhos azuis, eu tenho certeza disso. Até porque eu não tenho. Estava na academia lá, puxando um ferro, veio aqui fazer o quê? Me ver. Não mete essa, pô. Escaneia o troço aí. Vocês do lado de cá, já tiraram a foto? Para a gente seguir? Então tá. Posta, marca e me compartilha lá, depois. Beleza? Então, dá a opinião de vocês, cara. Se vocês não derem a opinião de vocês, vocês estão mortos. A gente precisa ouvir vocês. A gente já tem cabelo branco, trabalha para vocês. Vocês vão descobrir isso ao longo do tempo. Fica tranquilo. O que a gente faz hoje é para vocês terem a vida mais fácil na frente. Então, seguindo o barco. Edifício inteligente. Cara, quando a gente vê essa questão de inteligência, eu tenho uma certa resistência quando a gente fala que o 5G vai trazer essa inteligência. Por que eu tenho essa resistência? Porque, então, a gente só fez cagada até agora. Tudo que a gente fez de inteligente, não teve nada de inteligente. Porque tem várias cidades autônomas, tem vários equipamentos de alta disponibilidade, tem várias medições de controle. Então, não é o 5G que vai trazer isso. O 5G vai trazer um avanço tecnológico. Eu sou da área de telecomunicações, trabalho com isso tem 20 anos. Então, eu vi o 1G, eu implantei CDMA 1X, que a maioria de vocês não tem nem noção do que é isso. Então, trabalhei com a implantação do 3G, trabalhei com a implantação de 4G e saí da parte de celular.
Só que eu tenho uma dificuldade muito grande quando a gente associa essas coisas. Porque aí a gente cria um bolsão de conforto, né? Eu estou sentado esperando alguém implantar uma antena de 5G na minha cidade para me fazer alguma coisa. Porque eu já ouvi isso de aluno, e isso me preocupou. Eu falei, cara, tu está esperando o quê mesmo? Não, estou esperando 5G. Eu falei, por quê? Ou você acha que um sensor de incêndio assiste filme em 4K? Ou você acha que um sensor de caixa d'água, ou uma automação de uma porta, ou um relé, precisa de mais do que alguns poucos megas ou alguns poucos kbytes para funcionar? Não precisa. Ah, eu preciso ter uma disponibilidade monstra para esse tipo de equipamento? Preciso. Isso eu preciso. Eu não preciso de largura de banda. Quem precisa de largura de banda é gente. Porque o carro autônomo funciona com menos de 1 mega, desde que seja contínuo. E aí sim o 5G faz sentido. Por isso que ele tem 10 vezes mais antenas do que o 4G. E aí a gente tem um outro puta problema. Que para cada anteninha dessa que a gente adoraria que elas tivessem poste sim, poste não, a gente precisa dar uma fibra ótica e não tem espaço em poste para passar fibra ótica. Então, o 5G, gente, é um equipamento pendurado que aponta para um dispositivo. Acabou. Dali para trás, tudo é fibra ótica. Então, quando você pensa numa rede 5G, você pensa, tem um treco pendurado, e o da Nokia encabeça a lista dos melhores equipamentos, só que por trás daquilo ali, tudo é fibra ótica. Tudo. Não existe outra coisa. E essa fibra ótica, ela é terrível. Porque ela é um fiozinho que vai lá daquele abençoado, daquele equipamento, até uma central, às vezes 15, 20, 30 quilômetros de distância. Pulando ali de poste em poste. Sabe quando você olha na rua e vê aquele monte de poste horroroso, cheio de fio? A sua capacidade de internet, a sua conectividade, o seu celular, e tudo aquilo que você vê virtualmente está passando dentro daquele monte de fio horroroso no meio da rua. Sem aquilo, não existe 3G, 4G, 5G, 10G, Wi-Fi. Todas essas tecnologias são de última milha. O restante, tudo resume-se à fibra ótica. E no atual momento, hoje, dia 26, aniversário de casamento, inclusive, é importante frisar que mobilidade está ligado à comunicação sem fio. Relação de confiança, você ainda pula no cabo. Por quê? Porque o sem fio tem um troço chamado interferência. Você não consegue conter aquilo, fica espalhado. Então, em termos de cibersegurança, aumenta o seu risco também. Então, você tem que combinar uma série de coisas durante o projeto de vocês, para você poder chegar e botar uma placa, como tem aqui na cidade, chamada Edifício Inteligente. O meu sonho era conseguir sentar com aquele engenheiro e falar o que você fez de inteligente aqui, querido, porque na sua proposta do site não tem nada. Isso me preocupa. Porque, assim, o que é inteligência? Acho que essa é a primeira coisa que vocês, que a grande maioria esmagadora aqui, ou é técnico em edificações, ou é futuros engenheiros ou engenheiros da construção civil, porque não tem ninguém aqui fazendo, por exemplo, telecomunicações, eu acho difícil. Então, a primeira coisa que você precisa descobrir, você entende de pedra, concreto, areia, projeto. A última moda agora foi a gente inventar uma viga de 9 metros, que está dando um trabalho do inferno para calcular aquele treco. Entendeu? Mas ela calcula a viga de 9 metros. Eu faço o quê? Passo só o cabo lá que vai levar o Wi-Fi até o outro lado da chácara e fazer a internet funcionar para todo mundo ficar feliz. Cada um faz o seu. Então, não inventa de querer fazer projeto de edifício inteligente ou qualquer coisa inteligente se você é da área da construção civil. Chama um cara de TI e fala, filho, cola no pai aqui e me ajuda a fazer esse negócio. Assim como eu não vou lá e falo assim, não, o traço, que eu colecionei palavras dessa noite para falar para vocês, né? Porque você acha que eu sou um cara que sabe o que é um traço? Mentira, não sei que porra é essa. É a receita do bolo do cimento. Entendeu? Mas ela fica com raiva quando eu falo assim, tem que falar o traço. O traço do cimento, eu não me meto naquele treco.
Por quê? Porque com certeza vai cair o troço que eu fizer o traço, porque eu não estudei para fazer o traço. Então, juntem forças. Juntem forças com outras áreas. Porque a gente, quando faz engenharia, a gente ganha um título do mal, né? Você estuda e você tem a capacidade de criar do zero. O engenheiro é o cara que carrega esse karma. Se o mundo colapsar e tudo desligar, os engenheiros que vão mudar o quadro de novo. É a engenharia que é responsável por criar do zero. É por isso que você tem cálculo 1, 2, 3, 4, cálculo 53. E o professor de cálculo tem cara de doente mental. É porque você acha que o cara é normal que estuda cálculo? Não é. E vou contar para vocês, sabe por que vocês estudam cálculo pra cacete? Para criar pensamento lógico, cara. Ou fazer doutorado, que nem meu querido que me apresentou aqui, né? Porque com doutorado, meu amigo, o cara precisa estudar cálculo pra cacete, porque depois, lá na área de pesquisa, você vai também usar aquele treco. Tá? Mas assim, eu estou nesse caminho aí, estou no mestrado ainda, mas eu vou chegar lá. Então, é importante você entender o seguinte, cara, por que eu estudo cálculo? Eu odeio tanto aquele professor de cálculo. É para criar pensamento lógico, é para você olhar para o problema e aquilo ali fazer sentido, para você entender que você precisa fatiar os problemas para os problemas ficarem menores. Em vez de você ter um big problema, você tem 10 probleminhas. E aí você divide com os coleguinhas e resolve a bucha. É para isso que a gente estuda cálculo. A gente não estuda cálculo para fazer o cálculo. A gente estuda cálculo para arrumar a nossa cabeça. Pelo menos assim, a gente que é professor diz que é para arrumar, mas mentira. É para saber se tu aguenta. Porque o cara que forma engenharia, ele é um ser humano diferente. O cérebro dele é diferente. E aí é onde entra a inteligência. Tá? Ah, porque o engenheiro é mais inteligente que as outras profissões. Não, mentira, não é. É uma inteligência diferente. Porque se o engenheiro fosse médico, matava todo mundo, porque o engenheiro normalmente está associado à falta de paciência. E o médico tem que ter uma paciência de Jó para lidar com as pessoas. Né? Coisa que eu não tenho, por exemplo. E aí a gente tem aqui água, climatização, monitoramento, detecção de falhas, acesso e segurança. Por exemplo, caiu um raio no transformador do meu prédio, queimou todas as câmeras. Eu olhei para a cara do síndico e falei, meu amigo, brota um DVR novo. Sabe por quê? Porque se alguém arrombar a porta do meu apartamento e você não tiver uma filmagem do cara subindo no elevador, vai ser maneirão, porque eu vou falar para você que eu tinha um monte de coisa lá em casa que eu não tenho e vou fazer você pagar. Aí ele ficou me olhando assustado, eu falei, não estou brincando, não. Rapaz, no outro dia as câmeras voltaram a funcionar, olha que impressionante. E ele tinha colocado um papel no elevador que ia demorar uma semana. Só que ele não entendeu o nível de risco. Energia, monitoramento 24/7, incêndio, luminárias inteligentes. Gente, tudo isso já existe. Pô, assim, então 5G é uma fraude, 5G é uma merda. Não, 5G é maravilhoso. O que eu não quero é que você fique esperando o 5G para você fazer alguma coisa com esse monte de mente criativa que tem aqui dentro. Porque, beleza, fizemos um teste na Embrapa, o teste está desligado, foi um teste, os caras fizeram o trabalho dele. Agora, o cara não fica doando equipamento. Não é ONG, é a Nokia. E se fosse qualquer outro fabricante, a postura ia ser a mesma. O que a gente precisa fazer é desacomodar, porque a gente está numa geração, desculpe aí a galera que tem menos de 25 anos, mas que os caras usam as desculpas esfarrapadas para cacete para não fazer as coisas. E a desculpa da vez, nas salas de aula que eu frequento, são o 5G. Não, professor, porque a gente está esperando o 5G. Foi estar esperando por causa de quê? Porque você tem LoRa, com uma lista enorme de equipamentos para vocês usarem. Aqui está uma pequena amostra. A rede LoRa ela é barata, simples, fácil de configurar, com algoritmo de segurança. Os equipamentos são baratos, vende até na Shein. Você acha que a Shein só vende roupa? Rapaz, vende um monte de treco aquele site. E as meninas adoram, né? Só a mulherada riu da piada. Os homens eu sabia que não iam entender. Depois a gente fala da Amazon, tá, rapaziada? Fica tranquilo. Agora os homens riram, viu? Então, assim, cara, tem um monte de treco. Aí a gente tem Zigbee, que já é para áreas mais contidas. São redes menores. Você pode controlar um andar,
você pode controlar o canteiro de obra, você pode controlar o elevador, você pode controlar uma série de dispositivos. E essas redes têm uma particularidade, elas são redes privadas. Elas começam e terminam dentro do seu condomínio. E aí você tem o quê? Requisitos de segurança. Porque vocês têm que lembrar que a profissão de vocês mata. Cai as coisas, desmorona, caixa d'água explode, a piscina que caiu, uns videozinhos aí, várias piscinas explodindo. São vocês que fizeram esse troço. Alguém errou esse troço. Mas, com certeza, se tivesse um monitoramento, aquele treco não amanheceu e pá, caiu. Não. Deu uma fissura, aí dá uma tremidinha, aí dá uma trincadinha, aí vai acontecendo devagarzinho, de repente o troço desaba mesmo. Entendeu? Então, e temos, sim, equipamentos ligados à rede móvel, que são os mobile. Esses equipamentos também já existem, tá? E são ligados à rede de celular e funcionam lindamente, desde a época do 3G, inclusive. A gente já tem equipamentos pendurados em rede de celular desde a época do 3G. Eu mesmo instalei vários sensores de temperatura, vários sensores. Na época eu trabalhava no Mato Grosso, a companhia de água lá queria colocar alguns medidores e era em cima da rede de 3G. Inclusive, no medidor ia um chip de 3G, igual um celularzinho. Então, gente, o 5G é lindo, é maravilhoso, mas não fica sentado em cima dele, esperando ele chegar. Porque a gente não mora no centro de São Paulo, lá no Morumbi, onde tem uma torre lá em frente ao Shopping Morumbi, que tem o 5G lá. Ou no centro do Rio de Janeiro, ou em algumas capitais que já estão colocando 5G. A gente está em Londrina, e em Londrina o 5G ainda vai demorar. Porque existe uma fila e a gente mora num país continental. A gente não mora na Inglaterra, a gente não mora na Itália, que é desse tamanho. Que é muito bonito quando o cara fala, porque eu viajei para a Itália, eu viajei para não sei o que, pela Europa, e lá já tinha 5G. Lógico, o país é desse tamanho. Bota 5G, bota 4G num país do tamanho do nosso. Não tem no país todo. Aí tu vai ficar esperando 5? Que tem 10 vezes mais antena, briga do poste, fibra para todo lado, cidade tem que fazer a mudança da lei das antenas. Aí tu vai ficar sentado em cima disso, esperando o poder público se mexer, junto com os empurrão que as empresas dão, junto com as operadoras, em um arcabouço de legislação que precisa ser mexido para a situação andar. E a gente tem as eternas redes corporativas, as redes cabeadas. Isso é infalível, praticamente. Se o cara não for lá e cortar o equipamento, meu amigo, isso aqui é altamente relações de confiança. É a rede mais madura. Porque em telecomunicações, que é diferente de tecnologia, tá, gente? Em telecomunicações, velho é seguro, é testado, é homologado, é validado. O protocolo que administra a internet no planeta chama-se BGP, tem 35 anos e ninguém rela a mão nele. Porque o protocolo é perfeito, é o estado da arte. E ninguém nem fala em mexer nesse troço. Então, cuidado, tecnologia é uma coisa que tem um envelhecimento relativamente rápido, telecomunicações é outra coisa, que precisa ter homogeneidade global e uma série de compatibilidades no mundo todo. Então, envelhecimento em telecomunicações tem uma velocidade, em informática tem outra. Então, a gente tem a infraestrutura cabeada, tá? Que é a infraestrutura, vamos dizer assim, com o maior nível de relação de confiança que a gente tem. Pô, assim, mas é feio, tem que ter o tal lá do hack, é cabo pra cacete, pra todo lado, tem o tal do cabo azulzinho lá que só pode percorrer 100 metros, tudo bem, já tem fibra indoor hoje, então você pode percorrer distâncias maiores de 100 metros usando fibra. Mas, assim, por que eu trouxe essa informação para vocês? Para abrir a mente de vocês. Eu tenho rede mobile, seja o número da geração que for? Tenho. Eu tenho Wi-Fi? Tenho. Eu tenho Zigbee? Tenho. Eu tenho LoRa? Tenho. O que eu não tenho é, depois dessa palestra aqui, o direito agora de ficar coçando à toa, esperando o 5G. Porque eu não sabia que tinha outras tecnologias,
Até porque no curso de vocês veem o quê? Cálculo pra cacete, pedra, cimento e areia. Traço. Pode errar. Tá? Mostra o resultado para nós aí, mestre. Meu amigo do bigode ali é ninja. Toda palestra ele me dá uma moral. Meu Deus do céu. Dá para dar um zoom assim com a mãozinha? Porque 45 pessoas votaram. Caraca. Obrigado. Então, ó, vou ficar no cantinho aqui para não atrapalhar. Facilidade, inovação, automação, tecnologia, segurança. Olha o tamanho. O tamanho das palavras é a quantidade de vezes que a palavra repete. Tá? Então, quanto mais vezes a palavra aparecer, maior ela vai ficando. Então, olha o nível de preocupação com segurança que o pessoal tem. Tecnologia, integração, automação, facilidade, inovação. Então, assim, gente, é extremamente importante isso aqui pelo seguinte: 46 pessoas se disponibilizaram a gastar o seu tempo e me doar 3 palavras para aparecer aqui. Então, isso mostra o seguinte: nesse perfil, nessa amostra de pessoas, nessa plateia aqui, isso aqui é o que a galera entende como relevante. Não apareceu NFT, não apareceu ali... Apareceu o 5G aqui no cantinho, pequenininho. Deu, mas apareceu ali Sandra. Oi, Sandra. Meu nome é Sandra. Apareceu o Odirley também. Vou deixar o cara sozinho, né, com a Sandra, tadinho. Entendeu? Então, assim, ó, aplicativos, prédio, proteção. Então, gente, por que eu pedi isso aqui? Para a gente ter uma amostra do que é relevante para vocês. Então, vou falar para vocês que eu fiquei muito feliz em a palavra segurança ser a palavra principal, porque, assim, eu escuto isso em casa, cara. Não é na faculdade, não é em outro lugar, não. É em casa. Do ladinho, assim, quando eu acordo, a pessoa só falta falar disso quando abre o olho de manhã. Por quê? Porque é uma profissão que pode matar real. Vocês lidam com muita gente. Uma obra tem um batalhão de gente para aquela obra acontecer. Existem vários níveis de risco, desde um vergalhão no chão, um prego, que eu vivo... Eles gostam de mim, eles sempre entram no meu caminho. Assim. Não sou eu que vou no caminho deles, eles se jogam na minha frente. Deu? Eu vi até de botinha, ó, temático. Deu? Por quê? Porque é muito crítico a questão de segurança. E aí a gente vai ficar esperando o 5G. Beleza, a torre de 5G falha. E aí? Tu faz o quê? Fica no escuro? Então, a gente também tem que pensar o seguinte, cara, beleza, eu posso ter o 5G, mas eu posso ter um backup? O equipamento pode ter um chip 5G e pode ter uma rede LoRa? O equipamento pode ter um chip 5G e pode ter uma rede Zigbee? Ele pode ter um chip 5G, ele pode ter um cabo? Ou ele pode ter um chip qualquer, gente, até um chip 3G, não tem problema. Depende da natureza do que você quer. Não, eu quero ficar medindo se a caixa d'água vai transbordar ou não, ou a quantidade de litros de água que tem na caixa d'água, porque em determinada região não chega água todo dia. Tudo bem. Eu quero 10 amostras por dia, 20 amostras por dia? Ou eu quero uma amostra em tempo real de um bueiro que, se ele transbordar, vai matar centenas de pessoas no Rio de Janeiro com inundação? E aí eu preciso de real time. Então, o que você quer medir? O que você quer controlar? Baseado no seu projeto, você conversa com um nerd, que todo mundo tem um amigo nerd, cara. Conversa com seu amigo nerd, e seu amigo nerd vai pegar e vai falar, olha, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho, isso custa A, isso custa B, isso custa C. Aí você junta o seu conhecimento, a sua demanda, toda a engenharia que você enfiou na sua cabeça, com seu amigo nerd, vai dar um negócio maravilhoso, e vocês ainda montam uma startup depois. E me chama para mentorar, porque eu adoro. Então, assim... Obrigado, chefe. Estes caras do Fresarim são maravilhosos. Valeu. Então, para a gente poder fechar, pensa fora da caixa. Pensa fora da caixa.
Pô, professor, mas tu é puta, frase clichê no final, tu tá de sacanagem, né? Cara, isso aqui é a Quinta Avenida em 1900, e nesse jornal saiu um monte de notícias dizendo que o cara era maluco. Só tinha um cara de carro na Quinta Avenida. 13 anos depois, só tinha um cara de carroça. A velocidade da mudança. Então, você vai estar sentado hoje do lado de um coleguinha que, às vezes, você acha ele um nerd chato, escroto, porque você vai lá jogar truco e tomar uma breja, porque engenharia, truco e cerveja caminham na mesma direção. Não adianta vocês falarem que não, porque eu já tive a idade de vocês, não mete essa. Entendeu? O problema é que aquele cara, nerd, seu coleguinha, provavelmente, ele ou vai ser seu brother em algum projeto, ou você vai ter algum projeto que vai passar por ele, ou pior, ele vai virar seu chefe e vai lembrar que você era escroto. Eu tenho 42 anos. Eu estou na academia tem 20. O que eu já vi isso acontecer, gente, eu já perdi a conta. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Então, vocês precisam se unir. Agora tem uma palavra bonita para quando um monte de cara se junta com ideia boa, chamada startup. Então, vocês precisam pensar. Ah, preciso ser totalmente disruptivo, fazer um negócio totalmente inovador? Não, não. Todas as opções são válidas, desde que hajam benefícios reais. Não façam coisas utópicas. Esse é o último slide. A TI e a engenharia juntas podem fazer coisas incríveis, incríveis, incríveis. Juntem forças com outras áreas. E precisamos mudar a maneira de pensar, mudar o mindset, como a galera gosta de falar, né? Comprometer-se com segurança dos moradores do patrimônio é importante. Graças a Deus, vocês também colaboraram comigo, antes mesmo de eu fechar, com a palavra segurança, como uma das maiores palavras do slide. Dúvidas, anseios e angústia, a gente vai ter uma rodada de perguntas, não é durante o slide. Muito obrigado, aqui estão os meus contatos. Um ser humano chamado Lacia, com nome esquisito, não se esconde. Precisar de alguma coisa, só me dá um toque. Um abraço, pessoal. E agora, trazendo uma aplicação do uso de tecnologia em capacete para canteiro de obra, um projeto específico do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, Elcio João dos Santos Júnior, que é pesquisador do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados na área de software embarcado e comunicações sem fio. Possui graduação em Engenharia Eletrônica e mestrado em Engenharia Elétrica pela Federal de Santa Catarina. Trabalha com desenvolvimento de soluções de eletrônica embarcada há 4 anos, utilizando tecnologias como microcontroladores, FPGA e Linux embarcado, com aplicações em áreas como agronegócio, sistema de energia, automotiva e construção civil. Atualmente está realizando doutorado na Federal de Santa Catarina, com foco na área de tecnologias de comunicação sem fio para a rede 5G, diretamente de Canasvieiras, em Santa Catarina. Elcio, é contigo. Muito obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos. Me chamo Elcio, eu sou pesquisador do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados. E hoje eu vou apresentar para vocês um dos projetos que nós desenvolvemos no Instituto, que tinha o principal objetivo de aumentar a segurança em canteiro de obras, tá? E aí, para isso, a gente utilizou um conceito que seria um capacete com tecnologia, que faz parte dessa solução para a gente fazer esse monitoramento, tá? Então, eu vou começar com uma breve introdução do que é o Instituto, tá? Então, distribuídos pelo território brasileiro, a gente tem 26 institutos senais de inovação. Cada um deles tem a sua área de atuação específica. O Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, ele está localizado em Florianópolis, Santa Catarina, tá? E dentro desses institutos, a gente tem unidades que são qualificadas para trabalhar com fonte de fomento como o Embrapi, a ANP, que é da área de petróleo e gás, o CATI, que é mais da área de tecnologia da informação, também outras fontes de fomento, como Rota 2030, que é para projetos de inovação na área automobilística e assim por diante. Tá?
Então, geralmente a gente trabalha com esses dois tipos de projetos, alguns que têm fonte de fomento e outros com contratação direta também. Então, alguns números, a gente já desenvolveu quase 2.000 projetos de pesquisa e desenvolvimento, foram quase 900 empresas atendidas, e a gente já movimentou um total de quase 2 bilhões de reais em projetos. E na maioria dos projetos, as empresas são de grande porte. Aqui eu posso citar empresas como Petrobras, Bung e Eletrobras também. Ok? Então, mais especificamente, no Instituto Senai de Inovação e Sistemas Embarcados, a gente tem um time multidisciplinar que nos habilita a fazer projetos com uma solução de ponta a ponta, desde o hardware, firmware, até o software rodando lá na nuvem, com inteligência artificial e tudo mais. Tá? Então, a gente também desenvolve projetos mais voltados para alguma área em específica, só focado em hardware, só focado em visão computacional, então a gente consegue desenvolver uma gama grande de projetos. Tá? Então, um desses projetos que a gente desenvolveu alguns anos atrás é chamado de SAFE. Ele foi desenvolvido em parceria com o Centro de Inovação SESI para tecnologias para a saúde e segurança do trabalho. Então, nesse projeto, a gente tinha os principais objetivos de fazer um monitoramento da proximidade do trabalhador em áreas de risco. Então, isso tinha o objetivo principal de evitar acidentes, né? Então, a construção civil é um dos setores da indústria que, infelizmente, mais acontece acidentes. Então, um dos objetivos desse projeto é reduzir esse índice de acidentes. O segundo objetivo era fazer um monitoramento de zonas com acesso restrito dentro de uma obra, também evitando acidentes e uma má operação de uma determinada máquina. Então, por exemplo, em um determinado andar ou em determinada área da obra, a gente tem uma serra que é utilizada no dia a dia pelos trabalhadores, que deve ser operada só por pessoas capacitadas. Então, a gente faz esse monitoramento, né? Um dos objetivos é fazer esse monitoramento para garantir que uma pessoa que não tem a habilitação para isso esteja naquela zona. Além disso, também fazer o controle da participação dos trabalhadores em mini treinamentos diários de segurança. Então, todo dia que o trabalhador chega na obra de manhã, ele passa por um treinamento sobre segurança para estar sempre lembrando ele de usar o EPI e tomar atitudes seguras durante o seu dia de trabalho. Então, com esse dispositivo, a gente consegue verificar se o trabalhador ele esteve, se ele atendeu a esse treinamento, e fazer esse controle diário. E também controlar a quantidade de trabalhadores na obra e sua localização aproximada. Então, isso tem dois principais objetivos, né? A gente conseguir localizar um determinado trabalhador que a gente precisa falar com ele ou pedir alguma coisa para ele, a gente já sabe mais ou menos onde ele está localizado. E também por questão de segurança, né? Em caso de algum acidente, algum problema, a gente sabe quantos trabalhadores estão nessa obra e mais ou menos aonde eles estão localizados, caso precise ser feito algum resgate, alguma coisa desse tipo. Tá? E, para isso, o Instituto Senai de Inovação e Sistemas Embarcados, ele desenvolveu umas soluções de hardware e de software embarcado. Então, a primeira delas foi o desenvolvimento desse conceito do capacete conectado, né, que ele é utilizado principalmente pelos trabalhadores da obra, e também de um chaveiro, que vai ser utilizado principalmente pelas pessoas visitantes que estão na obra em determinado dia, determinado momento. Então, o capacete é como um item pessoal do trabalhador, ele não troca com outros trabalhadores, então ele vai estar sempre usando o mesmo capacete. Então, a gente coloca um beacon Bluetooth, que é um dispositivo de baixo consumo e com uma alta durabilidade de bateria, que possui um ID único. Então, esse ID desse beacon, ele vai estar associado a um determinado trabalhador. Então, a gente sempre vai conseguir fazer essa conexão, né, entre uma pessoa e um capacete, um dispositivo. Então, esse Bluetooth Beacon, ele é um dispositivo que ele vai transmitir mensagens periódicas durante o dia, com uma periodicidade pequena, então ele vai transmitir bastante mensagem, só que o pacote de dados é bem pequeno, ele vai transmitir basicamente o seu ID que está associado ao trabalhador. Então, a gente tem essa primeira parte, né, um capacete conectado. Então, o Bluetooth Beacon em si, ele não foi desenvolvido pelo nosso instituto, ele é um produto comercial que foi integrado ao projeto, porém, nessa parte, todo o case mecânico de encapsulamento do dispositivo e de
colagem dessa placa no capacete foi desenvolvido pela gente, esse projeto mecânico, para ser feito com impressoras 3D. E aí, do outro lado, a gente tem o que a gente chama de âncora, que foi 100% desenvolvida pela gente. Então, ali na imagem da direita, a gente tem essa parte de baixo da âncora, que ela vai encaixada num cone, que vai ser posicionado nessa área de atenção. Ele tem até essas orelhinhas, que é para encaixar certinho nos furos do cone, e ela também comporta a bateria do dispositivo. E na parte de cima, a gente tem um dispositivo que é removível, a gente pode ver na imagem aqui de baixo, um exemplo, né? Ela tem aquelas molas que encaixam na conexão da bateria, e a gente tem essa placa, né, que foi desenvolvida, que ela tem um receptor Bluetooth, ela vai fazer a leitura dos beacons e vai estimar a proximidade que o trabalhador, que o capacete está dessa zona de risco. E aí, se ele estiver dentro da sua zona de atenção, o dispositivo ele vai emitir um alerta sonoro e luminoso para o trabalhador, né, se atentar e prestar atenção que ele está em uma zona de perigo ou que ele está em uma zona não permitida. Então, se esse ID que está cadastrado como permitido, né, se um ID que não está cadastrado como permitido for lido pela essa âncora, ela vai também emitir esse sinal sonoro e luminoso para indicar que tem um dos trabalhadores ali que não deve estar naquela zona. Tá? E aí ele vai enviar essas informações que foram lidas, principalmente o ID do dispositivo, do beacon, utilizando a tecnologia GPRS para um servidor. GPRS seria o 2G, né? Então, ele vai enviar essas informações para o servidor, onde tem um software fazendo toda a gestão dessas informações, mostrando para o gestor da obra onde os trabalhadores estão, se tem alguém em alguma zona de perigo ou não. Né? São levantadas diversas estatísticas ali dessa obra. E como cada âncora também vai possuir o seu próprio ID único, a gente consegue estimar essa localização dos trabalhadores sabendo quais IDs, quais beacons estão sendo lidos por cada âncora, né? Então, se a gente tem uma âncora 12, por exemplo, que está instalada no 10º andar da obra, e a gente está lendo ali 5 beacons diferentes, a gente sabe que tem 5 trabalhadores naquela região, né? E assim por diante também. Então, todo esse case mecânico também foi desenvolvido pelo nosso instituto, a placa. A gente vê que tem esse conector em cima, que ele tem certa transparência para que seja possível visualizar o sinal luminoso, né? Então, tem essa parte da âncora. Então, para fixar o funcionamento desse projeto, né, como é que ele foi elaborado, a gente tem esse diagrama que é bem simplificado, né? Então, a gente tem esse cone com conectividade Bluetooth e GPRS. Ele é configurado para fazer um monitoramento dessa zona de atenção. E a gente tem os capacetes, que também tem conectividade Bluetooth, utilizando os beacons. E caso a gente tenha um dispositivo que entre nessa zona de atenção, esse cone, essa âncora, vai emitir um sinal luminoso e sonoro, vai informar para o servidor que ocorreu essa questão, e também vai fazer a leitura dos demais beacons que, mesmo não estando na zona de atenção, vão estar sendo lidos, para que a gente tenha essa localização aproximada de onde os trabalhadores estão, e também vai informar isso para o servidor, ok? Bom, era isso, pessoal, bem breve, objetivos para apresentar esse case, né, na área da construção civil, e é isso, essas são as nossas informações, caso queira entrar em contato, conversar sobre esse projeto, é isso, muito obrigado. Agora eu quero convidar o Felipe Lassier para se juntarem a mim aqui para a sessão de perguntas. Elcio, fica aí também, combinado? Sinta-se à vontade. Rapaz, do 2G ao 5G, né? Comunicação, não adianta. Esse é o nosso fundamental mesmo, né? Sem comunicação a gente não produz. Connecting People, já dizia a Nokia, né? Peguei ali o Felipe, conectando pessoas, lá, ó. Porque né? E agora Connecting Things. Connecting Things, ajudando a conectividade, ajudando o mundo a se desenvolver. É isso mesmo. Conectividade realmente
é tudo. Tem um papel fundamental como nós agimos. Mas, primeiramente, quero só parabenizar o Laci e a Andréa pelo aniversário de casamento hoje. Obrigado. Né? Então é importante já parabenizar vocês. Mas é interessante os pontos que foram trazidos nesse painel, os diferentes pontos de vista, e tem muita coisa que concordamos. Concordo com o Laci, concordo com elas com relação à tecnologia, que não podemos esperar o 5G chegar. Como comentei um pouco antes, tem muita coisa sendo feita já. Eu falo, o próprio 4G trouxe, ninguém imaginava. Né? O 5G ele é um habilitador para potencializar coisas que ainda nem imaginamos. Né? Que ainda nem imaginamos. Com 2G, realmente, a gente pode fazer muito, como o Elcio comentou com relação dos capacetes conectados. O que o 5G ele vem para trazer é uma possibilidade de fazer algo a mais. Como, por exemplo, com imagem em altíssima resolução. Quando a gente precisa de imagem de altíssima resolução, e aí um exemplo, por exemplo, os escoamentos, dutos que tem, por exemplo, na Petrobras, que são plataformas que são quilômetros e quilômetros. Hoje se envia um drone para fazer todo o monitoramento, questão de infravermelho, de imagens, para ver se algo está trincado ou não. O que ocorre hoje? Chega o drone, posso ter 3G ou 4G, conecto, só que eu não tenho banda suficiente para estar mandando essas imagens em alta resolução para ser estudado e analisado em tempo real. Então, vai o drone, hoje, ele vai lá, olha, filma, depois tem que voltar, e aí é passado um dia todo para analisar as imagens. A Nokia ela implementou uma rede junto para a Petrobras, tem outras empresas, onde o drone vai e eu consigo, em tempo real, identificar essas imagens e me acionar um alarme para que eu possa enviar uma equipe. Então, são, para algumas aplicações, ainda específico. O que falta para que o 5G ele realmente cresça cada vez mais, voltando a essa questão especificamente de 5G, são aplicações. E aí, essa gurizada toda que está aqui, é que serão responsáveis para fazer essas aplicações. Então, quando a gente tiver aplicações, realmente isso vai ser cada vez mais massivo. Sem dúvida. Laci, a primeira pergunta já vai para ti aqui. Vamos lá. Recentemente, muito temos ouvido sobre o ESG focado no social. Você considera que pessoas de diferentes perfis, histórico de vida, necessidades, podem contribuir com ideias para soluções ainda não existentes? Claro, gente, qualquer pessoa. Porque, assim, vamos lá, né? Eu nasci na favela do Rio de Janeiro, gente. Mãe enfermeira, pai taxista. Estudei escola pública, me ferrei um monte. Tive uma profissão chamada cocô, mas depois eu conto essa história, porque a história é longa. E, ok, estou indo para o doutorado. Ninguém me deu nada, não. Minha mãe me deu educação, força de vontade, e uma surra de vez em quando, porque eu era um demônio quando eu era adolescente. Naquela época podia, né? Hoje já dá mais problema. E, ok. Então, independente de raça, cor, credo, gordo, magro, alto, baixo, azul, amarelo, qualquer um pode ter uma ideia boa. No mestrado, eu tive uma discussão com uma professora, porque eu falei para ela, eu tenho quase 200 funcionários hoje. E eu não tenho ideia de quantos são mulheres, quantos são homens, ou quantos são negros, ou quantos são índios, ou enfim. Porque não é um critério de contratação. Eu contrato por habilidade. Se o cara é azul e ele tem a habilidade que eu quero, que a empresa demanda, ok. O cara é verde, tá bom. Não é um problema, não é um critério. Então... Muito obrigado. Só para complementar, Claro. Esse tema de SG é um tema super importante hoje, realmente. Porque
porque a gente vê as empresas cada vez mais investindo nisso. Eu falando pela Nokia, este é um tema super relevante para nós, onde nós trabalhamos muito com a questão do meio ambiente, com a questão do social e a questão da governança. A Nokia tem uma preocupação muito grande quando a gente fabrica equipamentos que eles possam reduzir o que a gente chama de footprint. Footprint é aquela a pisada que a gente está deixando de carbono aqui. Então, como a gente pode estar reduzindo essa questão para tornar o mundo mais verde, mais sustentável? Somos uma das poucas empresas de tecnologia que assinaram um compromisso de reduzir em 1,5 graus Celsius a temperatura do mundo através dos equipamentos que nós fabricamos. E isso vai gerar algo importante. O que nós trazemos de tecnologia não apenas vai reduzir a questão do footprint, mas gera algo diferente, que é maximizar o handprint. O que é isso, Felipe? Tu vem falar de footprint, vem falar de handprint. Então, footprint é aquilo que a gente deixa para trás, como a gente pode reduzir essa questão do consumo de energia. E o handprint porque é o handprint na frente, o que nós traremos como empresas, como consumidores, de benefício. E aí vem toda essa questão que você comentou, o Elcio comentou, dos benefícios que a tecnologia vai trazendo, com aumento de segurança, com aumento de produtividade, de tal forma que a gente possa realmente deixar um legado para o mundo. Que eu acho isso fundamental, gente. A gente vem aqui para transformar. Se é para estar aqui, eu adoro o modo como tu fala assim, pô, a gente não está aqui para fazer algo diferente. Né? Me lembrou, falou de cálculo. Eu falei, porra, eu estudei tanto cálculo, nem lembrava desse negócio, realmente. Para que a gente estudou cálculo? Para a gente pensar lógico e para fazer algo diferente. A gente tem um poder muito grande. Cada um de vocês está aqui, nessa sala, ou nos vendo online, pode transformar o mundo. E a gente tem que fazer isso. Acreditem em vocês, façam diferentes, não sejam mais um qualquer. Façam a diferença. Todo mundo pode fazer a diferença aqui. Importante, né, gente? Eu sou empresa de serviço, tá? Então, eu não jogo resíduo. É uma outra pegada. Quando você tem uma indústria, é muito mais intenso essa questão do footprint. Legal. Elcio, para esse tipo de projeto que você apresentou, quais são os principais desafios? Aí tem algumas sugestões aqui, né? É a tecnologia? É o custo? É tornar viável? Bom, acho que ao desenvolver um projeto de inovação para a indústria, o que a gente mais enfrenta são desafios, né? O custo, com certeza, é um fator bem relevante, porque no Instituto Nacional de Inovação, a gente desenvolve um produto e, ao fim do projeto, tudo aquilo é repassado ao cliente, né? Então, tudo aquilo que a gente desenvolveu passa a ser do domínio do cliente. Então, um grande desafio que a gente tem é como desenvolver um projeto de forma que essa transferência de tecnologia e, né, passar para ele tudo que foi desenvolvido seja feito da melhor maneira para que isso possa seguir e virar um produto realmente, né? A gente atinge um determinado TRL e depois o cliente fica responsável por tornar aquilo um produto final e ser comercializado. Então, é de grande interesse nosso entender como esse processo de transformação, né, deve ocorrer para chegar até um produto, porque é o que a gente quer no final das contas. A gente quer ver tudo aquilo que a gente desenvolveu, pesquisou, se tornar um produto e impactar a indústria no final das contas, né, trazer melhorias, seja de produtividade, de segurança, etc. O escolho da tecnologia também é um desafio. A gente tem uma etapa inicial nos nossos projetos que a gente foca em determinar quais são as tecnologias, sensores que a gente vai utilizar. Então, essa primeira fase é muito importante. E a gente sempre faz um balanço, né? Como os colegas comentaram, depende da aplicação. Quantas vezes a gente quer enviar uma mensagem por dia? Qual é o tamanho dessa mensagem? É uma imagem, é um vídeo? Ou é um sensor de temperatura ou um ID de um beacon, né? E tudo isso é levado em consideração para determinar e escolher qual tecnologia se encaixa melhor naquilo, sempre também visando um baixo consumo de energia para que a gente tenha uma durabilidade melhor, uma sustentabilidade melhor desse dispositivo. Bom, é isso. Tá, aí a gente falou aqui, né,
O cara tem a ideia, ele se junta com o nerd, nós três aqui, a indústria precisa, a startup tem a ideia, vai colocar isso como tecnologia. Como é que ela leva... Tudo bem, tem o nerd da civil, o nerd da TI, o nerd da automação, mas e fazer tudo isso acontecer dentro do Senai aí, como esse exemplo que você citou do capacete? Como é que eu levo isso para você? Eu tenho que ter uma ideia? Eu tenho que escrever um projeto? Como que isso acontece? Como que isso aconteceu? Perfeito. Bom, nesse caso em específico, o SESI, ele tinha esse centro de inovação dele ficava no mesmo prédio que a gente. Então, eles vieram com a proposta de desenvolver esse projeto, né? E aí, nesse caso, foi uma contratação direta mesmo. Então, a gente faz o contrato, desenvolve o projeto, tem todos os requisitos, tudo que tem que ser desenvolvido, prazo e tudo mais, né? Mas, como eu comentei também, a gente tem as fontes de fomento. Então, para aquela pessoa, aquela empresa que tem uma ideia de algum produto inovador e que quer ter um apoio do governo para cofinanciar o desenvolvimento disso, ela pode passar por essa fonte de fomento até chegar na gente, para que a gente desenvolva esse projeto em conjunto, né? Então, a gente tem Embrapi, tem Rota 2030, ANT. Então, a gente tem diferentes formas de se conectar, digamos assim, né? De fechar um projeto para trabalhar em conjunto, mas sempre aquilo, né? Visando inovação, melhoria para a indústria, pesquisa aplicada no desenvolvimento de soluções reais. Complementando um pouco isso sobre essa questão de juntar, falou nerds, as demais pessoas. A gente tem, um pouco antes disso, a gente tem um abismo digital, acho que grande aqui no Brasil, né? De acordo com a última PNAD, 87% das residências são conectadas no Brasil. Perdão, 83%. Ainda temos 17% por conectar. Comentou algo muito importante com relação à fibra ótica. Realmente é isso que vai fazer todo o diferencial. E algo aconteceu esse ano que não acontecia antes. Pela primeira vez, nós temos mais casas conectadas usando banda larga fixa do que banda larga móvel. Até então, as pessoas utilizavam somente celular como meio de comunicação. E agora temos mais banda larga fixa do que banda larga móvel, levando o quê? Conectividade. Para que a gente possa preencher essa lacuna dessa questão do abismo digital, o que eu falo são 3 pontos. Uma é dispositivos, de alguma forma levar mais dispositivos, celular, tablet, hoje, televisão, computador, para as pessoas. Número 2, a questão da conectividade, que a gente está aumentando através da tecnologia móvel, da tecnologia fixa, chegando com mais conectividade. E o terceiro, que é importante, que o Elcio comentasse, a hora que o Lacê comentou, que é a questão da capacitação profissional. Vocês fazem um trabalho aqui fundamental, que é capacitar os jovens, que é capacitar as pessoas que estão trabalhando. Porque não adianta nada eu ter dispositivo, ter tecnologia, o 5G, ou até o 6G, que nem chegou ainda, se as pessoas não sabem o que fazer. Então, temos que trabalhar com essa capacitação, e aí vem o Senai, que faz um trabalho primordial, Brasil afora, para capacitar. Hoje, nós temos, a NOC junto em parceria com o Senai de São Paulo, um laboratório de 5G, focado na indústria 4.0. Agora estamos lançando o segundo laboratório 5G, focado em conectividade, para que eles possam desenvolver novas aplicações. E eu fico impressionado com o nível de capacidade e profissionalismo que o Senai do Brasil tem e o que eles fazem, o que vocês fazem de transformação digital, de criação de aplicativos. Então, parabéns para vocês. A gente tem que cada vez aumentar mais ainda essa capacitação, porque o Brasil tem um baita potencial. Somos 210 milhões de pessoas aqui, muita gente que pode produzir muito. Muito obrigado. Deixa eu só pegar um gancho aqui. Claro. Esses números que ele falou são muito importantes, e é importante a gente também elucidar o seguinte. Hoje, mais da metade da banda larga no Brasil é entregue por provedores regionais de internet. Muitas vezes a gente só conhece aquelas operadoras que aparecem no intervalo do esporte ou que tem aquele poder de mídia mais agressivo. Só que no Brasil existem mais de 9 mil operadores de internet. E esses rincões do Brasil, área de comunidade, regiões mais inóspitas, são cobertas por esses provedores.
Londrina mesmo tem 8 ou 10 provedores regionais desses, e eles são responsáveis por mais da metade da cidade. Então, e por que eu estou fazendo esse comentário? Porque, principalmente para a geração de vocês, que é uma geração super conectada, você ser cliente de uma super big tech dessa, você é um número na casa de milhões. Porque as 3 maiores operadoras do Brasil têm... Uma tem 7 milhões, outra tem 4 milhões de usuários, outra tem 3 milhões de usuários. Se você é cliente de um provedor regional, você está na casa do 1000. Então, você é 1 para 1000. Então, quando você liga e faz uma reclamação, esse cara dá a vida para não te perder como cliente. Ele dá o sangue para resolver o teu problema. Por quê? Porque ele não tem BNDES para injetar dinheiro, porque ele não tem ações internacionais para injetar dinheiro, ele não tem milhões de reais para fazer propaganda no esporte ou no Jornal Nacional. Ele precisa de você como cliente. E o dinheiro dele fica aqui. É usado aqui. Emprega aqui. Gasta aqui. Então, melhora aqui, aonde você mora. Então, a gente vê muita gente falando sobre o social, sobre vamos ajudar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Cara, ajuda o cara que está do teu lado. Já vai ajudar um monte. Fomenta as empresas que estão próximo de você. Ah, o cara não me atende bem. Ok, pula fora. Tá? Porque picareta tem pequeno, grande, médio, todo tamanho. Se o cara está te atendendo bem, está fazendo um bom serviço, dá oportunidade. Testa. Vale a pena. Porque são esses caras que estão levando a internet a 50% das famílias brasileiras. São 74 milhões de famílias. Ele falou de pessoas, mas banda larga contabiliza família. Porque você só tem uma banda larga em casa. Um monte de celular, um monte de tablet, um monte de outras coisas. Uma banda larga você só tem uma. E o Covid estilingou isso, né? Então, agora o que está faltando cobrir? Os rincões mais remotos mesmo, áreas tipo Jacareacanga, no interior do Pará, que tem toque de recolher. Entendeu? No Acre, tem várias cidades que ainda não são cobertas, no Amazonas. Mas as principais cidades no Brasil têm mais de 4, 5 opções de banda larga. Então, se você é cliente de uma grande operadora, dá uma ligada no provedor regional aqui em Londrina. Bate um papo com o cara. Internet é internet, gente. Não tem internet melhor, internet pior. Tem melhor atendimento, pior atendimento, melhor qualidade de equipamento de entrega. A maior parte dos clientes da Nokia são esses provedores regionais que entregam um serviço de altíssima qualidade. Por quê? Porque se ele te perder, ele está morto. Então, você está indo para um fornecedor que você dá as cartas, que você dita a regra, muito mais facilmente do que você ligar para um call center e ficar 15 minutos tentando falar com alguém, e a pessoa vai falar o quê? O senhor ligou o modem. Que é o máximo que aquele atendente acéfalo consegue falar para você. É diferente totalmente de um provedor regional. Teve uma menina que fez assim, ó. Cara, são 20 anos trabalhando nesse setor. Eu conheço esse setor de cós salteado. E já dei treinamento para mais de 80% dos provedores de internet regionais desse país. Então, de construção civil, eu entendo razoável. Estou aprendendo muito todo dia. De telecom, eu conheço de ponta a ponta. Esse é meu ganha-pão, esse é o jogo que eu jogo. Então, apoie os provedores regionais, porque, assim, fomenta a cidade de vocês. Seja lá onde você mora. Eu moro em Cambé, eu moro em Londrina, eu moro em... Eu não conheço todas as cidades aqui ao redor, porque eu sou carioca, o sotaque não renega a raça, mas eu estou aqui tem 6 anos, eu juro que eu vou aprender a geografia regional também. Era isso, obrigado. Eu quero contribuir um pouco, né, primeiro agradecer, como o Felipe falou do Senai, né, eu sou da casa há 10 anos, e aí também o que o Elcio trouxe do projeto do EASY, do Instituto Senai de Inovação, poucas pessoas sabem que, além da educação primorosa do Senai, né, nós também somos referência em projeto, como exemplo o que o Elcio apresentou aqui para a gente. Eu queria fazer um convite a vocês conhecerem o nosso Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação aqui em Londrina, que fica ali na Rua Belém. A gente vai passar agora por um processo de mudança, mas os contatos estão disponíveis. E também uma iniciativa, como foi mencionado no começo, né? Eu vim para Londrina de Curitiba em 2019 para estruturar o primeiro hub de inteligência artificial do Senai no país.
E a gente tem feito um trabalho de entrega de projeto e de qualificação profissional misto, se inspirando em modelos de residência e inteligência artificial como Microsoft, Uber, Facebook, né, Google, onde colocam acadêmicos dentro de projetos da indústria. Então, é uma tripartite, né? É a indústria trazendo o problema, o Senai trazendo a mentoria e a experiência em projetos, e os residentes desse programa, durante um ano, fazem um programa de pós-graduação e entregam provas de conceito para a indústria, utilizando tecnologias como inteligência artificial. E a gente sabe que conectividade é a forma de trazer os dados necessários para que a inteligência artificial possa fazer alguma coisa. Por isso a relevância desse tema. Então, conheçam o Hub de Inteligência Artificial, busquem mais informações e, além disso, vale a pena falar que esse programa de residência certifica uma pós-graduação de especialista em inteligência artificial, além da experiência de trabalhar pelo menos, mas ter contato em mais, 4 projetos durante o ciclo de um ano. Tá? A próxima pergunta que eu tenho aqui é para o Lacier. Como se começa o projeto de um edifício inteligente? Qual o papel da arquitetura e da engenharia nisso? Já temos uma consultoria especializada no tema? Segura, Lacier. Vou ter que vender o peixe aí, né, cara? Puta, aí você me arrebenta. Sou sócio da Solintel, a gente faz esse trabalho, inclusive em parceria com o Hub. Você falou da indústria, mas a gente é de serviço e a gente está lá desde o começo. Então, maravilhoso o Hub, tá, gente? Vale a pena muito para os empresários que estão ouvindo e para os estudantes. As duas pontas fazem muito bem você conhecer. Por onde você começa projeto de edifício inteligente? E aonde entra a arquitetura nessa história? Primeiro, não pode ser feio. Tá? Então, sabe aqueles Wi-Fi que tem aquele monte de antena horroroso? Aquilo não precisa existir. Tá? As antenas podem ser embarcadas, embutidas, tal. Então, não precisa ser feio. Então, a parte arquitetônica precisa levar em consideração a beleza do negócio. A parte de engenharia, né, que é a parte prática. Existem várias tecnologias, o nosso amigo aqui colocou Bluetooth, eu falei de Zigbee, falei de outras tecnologias, tá? Mas eu ainda recomendo que a distribuição seja feita via cabeamento. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, beleza, se eu vou ter cabeamento, eu vou ter uma central inteligente. Essa central inteligente ela não pode ser inundada, ela não pode ser invadida, ela não pode ser violada, né? Ela tem que ser imaculada. Você não pode deixar nada acontecer com aquela central, porque ali é o cérebro do negócio. Tá? Então, você começa por ali. Cara, da onde vai sair a inteligência? Aqui. Beleza. E uma coisa que eu peço aos senhores, futuros engenheiros civis, pelo amor de Jesus, não usa aquele duto corrugado amarelo para a gente passar cabo depois, porque aquilo é coisa do demônio. Olha meus amigos que passam cabo ali, ó. Cara, aquele duto ali, tenta acabar uma obra e você passar uma guia naquele duto do inferno. Não passa. Que troço entope. Bota um duto mais grossinho, pelo amor de Deus, ou usa calha. Tá? Eu faço um pedido encarecidamente toda vez que eu posso para o engenheiro civil. Outra coisa, duto para fora, cara, é de 200. Porque vai entrar 5, 6, 10 operadores ali. Aí o cara vai lá e passa um cano de 50, que é que a gente passe o quê? Detergente e outras cositas mais para tentar passar o cabo. E aí fica dando pau. A gente xinga quem? Os engenheiros civis. É bom que eu tenho o meu em casa para poder reclamar. Então, assim, gente, o projeto tem que ser dimensionado hoje para 5, 6, 8 operadoras. O cara tem cabo de TV, o cara tem um monte de coisa que ele vai enfiar dentro daquela infraestrutura. Então, esquece que esse projeto de antigamente, o cara fazia um duto dessa finurinha, porque só tinha Sercontel. O cara ia passar um parzinho de fio e acabou. Aquele fio era mágico, passava tudo por ele. Não. Hoje o cara vai descer com antena, hoje o cara vai passar cabo coaxial, o cara vai passar fibra, o cara vai ter que entrar com um chicote desse tamanho para atender todos os moradores. É um inferno. Então, o projeto já começa daí. Tá? E, para fechar, shaft não tem cano. Shaft é buraco no concreto. Então, não bota duto no shaft. Faz lá quando você for concretar, como é que eu estou um orgulho hoje, hein?
quando você for concretar, você bota, como é que é? Um molde de isopor. Olha meus consultores aqui que não deixam eu errar. Um molde de isopor. Aí você concreta aquele treco, depois você arranca o isopor, chega para os nerds de telecom e fala, filhinho, tá aí o seu shaft. Joga o cabo lá do 19 até o térreo sem encostar em nada. Pronto. Começa por aí. Começa acertando o shaft. Porque a partir daí é que vai sair todas as ramificações. E aí você tem prédios hoje de 25, 30 andares, aonde no 20º andar tem um cabo, mas no primeiro andar tem 20. E aí o projeto fica horrível, a gente fica passando cabo azul escroto para todo lado, e o pessoal fala, nossa, mas o pessoal veio para tirar esse troço feio, não foi para fazer inteligência. E, para concluir, se vocês olharem aqui no teto, ó, aquele negocinho redondo ali que tem um logo bem no meio, não é um sensor de incêndio. Ele é um Wi-Fi. E ele é bonito e elegante. Esse é um dos fabricantes que a gente costuma recomendar, exatamente pela elegância do produto. E vocês nem perceberam, tá vendo? Ele passa despercebido, as meninas nem reclamam que está feio, ou está aquela aranha. Entendeu? Começa por aí. E, para finalizar, uma visão de futuro. Você comentou, Felipe, que 5G e outras tecnologias começam o desenvolvimento por volta de 10 anos antes do seu lançamento. Então, como o 6G já começou a ser produzido, você tem alguma noção do que vai ser essa tecnologia? Noção não tenho, mas posso dizer um pouco que eu tenho estudado, tenho visto. O 6G, algo que se fala do 6G que está chegando aí em 2030 é a questão da proximidade. Que eu consigo hoje, né, no 5G, a gente fala que é até 10 centímetros de distância. Com o 6G, está se prevendo que eu tenho até 1 centímetro de distância. Então, eu consigo, através das diversos rádios, antenas que eu vou ter, 5G, como a gente falou, é 10 vezes mais, precisa de muito mais antenas, o 6G é infinitamente superior. Por quê? Só explicando rapidamente a questão técnica aí de engenheiro eletrônico, né, que vocês muitas vezes estudaram a questão de física, que é a questão da frequência. Né? Se a gente pega ondas curtas, rádio, que é AM, que é ondas moduladas, FM, frequência modulada, e vai aumentando isso. Hoje, quando a gente fala de 5G, a gente está falando de uma frequência de 3,5 GHz. Quando a gente fala de rádio, FM, vem lá aquele 102,7 no seu dial, é megahertz. Então, a gente está falando 102,7 MHz, o outro 3,5 GB. Quando se fala em 6G, está se pensando em terahertz. É algo muito rápido. Então, a gente precisa de muito mais para que a gente possa ter disponibilidade. Aí, falando na questão das casas, cabeamento, tudo mais, a gente tem que começar a pensar e se preparar para isso também. Então, o 5G falou, hoje a gente basicamente precisa de fibra ótica, já se fala hoje, que a gente fala de acesso wireless para casa, né, sem passar fibra. Tu leva a fibra até a rua, e aí tu coloca uma antena, a gente vai ter um dispositivo lá, mais ou menos desse tamanho, que consegue fazer também um trabalho complementar à fibra ótica, levando até 1 GB para a sua casa. Mas, voltando à pergunta do 6G, que realmente é muito futuro, é muito distante, é essa questão de sensor. Eu posso estar com luz apagada, eu estou com isso aqui atrás de mim, né, uma garrafa, e possivelmente eu vou conseguir saber que o que está atrás de mim é uma garrafa. Então, eu tenho visão de tudo o que vai estar ocorrendo nesse momento. E tudo sendo monitorado com uma precisão incrível. Então, vou conseguir fazer muito mais coisas do que, como eu falei, nem para o 5G eu sei ainda. Imagina quem dirá para o 6G. Muito obrigado. Gostaria, então, de agradecer Lacier, Felipe, Elcio, pela companhia aqui nesse painel. Foi muito bom ter vocês aqui. E, lógico, todo o público que está aqui com a gente, presencial e remoto. Esse foi o nosso painel. Obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigada, Jorge, aos painelistas. Nós temos um pequeno intervalo agora. 11 horas voltamos com a participação da Ayoshi Engenharia aqui no palco.
uma esticada aí para ir ao banheiro, tomar uma água, fiquem à vontade. Vídeo dos nossos patrocinadores, por favor. Obrigada, Felipe. A Elô, nossa assessora. ICOM, Governança de Inovação na Construção Civil, Norte do Paraná. O setor da construção civil vem se destacando com a temática inovação, sendo considerado um dos setores mais estratégicos de Londrina dentro do ecossistema de inovação. Tem o objetivo de conectar os ativos da região de Londrina para promover a inovação e o desenvolvimento sustentável da construção civil. Atua com os ativos: construtoras incorporadoras, escritórios de projetos, sociedade organizada, habitat de inovação, instituições de ensino, institutos de apoio tecnológicos, startups, fornecedores de materiais e prestadores de serviços. Ao longo de seus 4 anos, a ICOM organizou ideias, conectou pessoas, desenvolveu a sua comunidade, mapeou seus ativos e apoiou projetos como Governança, Comunidade ICOM, ConstruHub, ConstruTech Week, Academia, Lean, BIM, Inteligência Artificial, Hackathon e Challenging, Rodadas de Negócios e Startup Village. Todas essas ações estão baseadas na visão de futuro da governança, que é tornar Londrina uma referência nacional de ecossistema de inovação na construção civil em 5 anos. Trabalhando com seriedade, compromisso e ética, estamos desenvolvendo a inovação na construção civil da nossa região. ICOM, Governança de Inovação na Construção Civil Norte do Paraná, propulsora da inovação na construção civil. Eu montei uma startup porque quero usar a tecnologia para quebrar fronteiras. Eu empreendo para conquistar meu espaço. Sou representatividade, sou todo mundo da comunidade. Como MEI, sei que a força do pequeno é crescer na direção que quiser. Então eu crio o meu caminho. E quem abriu as portas para mim foi o Sebrae. Foi pelo Sebrae que eu me conectei em um ambiente de negócios que deu aquele boom. É onde eu chego, conto a minha história e sou acolhida. O Sebrae é minha fonte de informação, curso, mentoria, tudo. Eu era uma startup que buscava um parceiro para impulsionar minha vida e meu negócio. E quando encontrei isso no Sebrae, eu fui além. Eu percebi que sou parte de algo maior. Tenho uma rede de apoio comigo. Agora estou pronta para reescrever meu futuro. E transformar o meu país. Nada se constrói só. Uma família, uma empresa, uma conquista, uma cidade. Londrina e região foram construídas por grandes profissionais, engenheiros e construtoras que as tornaram referência em engenharia e inovação a cada empreendimento e sonho realizados. E no sucesso da construção civil, o Sinduscom Paraná Norte tem a honra de fazer parte. O Sinduscom impulsiona o crescimento do setor e aproxima diferentes empresas e segmentos em um mesmo objetivo. Como representante da construção civil de todo o norte do Paraná, atua nas esferas municipal, estadual e federal. E como um grande parceiro, o Sinduscom, com ética e profissionalismo, influencia no desenvolvimento urbano sustentável e na qualidade de vida da população. O Sinduscom, através do atendimento médico e odontológico do Seconce, cuida da saúde e da segurança dos trabalhadores da construção civil. E abre as portas do seu ConstruHub para conectar talentos e fomentar inovações capazes de criar o futuro.
Um futuro que demanda cada vez mais práticas ambientais, sociais e de governança empresarial. Do presente ao futuro. Do planejamento à construção. O desenvolvimento para Londrina e região. E como nada se constrói só, convidamos você para continuarmos construindo juntos. Sinduscom Paraná Norte. A construção do futuro. Futuro. O que você espera dele? Futuro é o tempo que não chegou, mas é algo que está por vir. O futuro exige paciência, calma e coragem. O futuro precisa respeitar o passado. Mas o futuro também clama por tecnologia e desenvolvimento sustentável. E o CEAL, desde a sua fundação em 1953, trabalha no presente, sempre olhando para o futuro. O futuro de Londrina, da arquitetura e das engenharias, que mudam constantemente, exigindo dos profissionais maior flexibilidade e atualizações constantes. O CEAL busca um futuro com maior qualidade de vida, com valorização e união dos profissionais da engenharia e da arquitetura. Um futuro aliado ao progresso econômico, tecnológico e sustentável da cidade de Londrina. Um futuro concreto, construído gradativamente, que possa crescer e produzir, que transborde criatividade e inovação. CEAL, vamos juntos construir o futuro. Como é possível transformar uma sociedade? Com poder? Uma guerra? Com política? Ou crenças? Tudo isso impacta diretamente no desenvolvimento da humanidade. Mas a realidade é que a sociedade é transformada pelas pessoas e pela inovação que elas proporcionam ao mundo. Inovação que impulsiona a indústria, inovação que estimula a geração de empregos, inovação que inspira a mobilidade, inovação que encoraja a sustentabilidade, inovação que permite a tão sonhada igualdade. A inovação ultrapassa a produtividade das máquinas, está no DNA do ser humano e em corações pulsando. É sobre a busca pelo desconhecido. É sobre enxergar muito além do horizonte. Senai Tecnologia e Inovação para a transformação da sociedade. Um mundo melhor é reflexo das ações que realizamos. E como garantir que essas ações levarão para este objetivo? Há mais de 8 décadas, o CREA Paraná atua em defesa da sociedade, buscando assegurar a presença de profissionais habilitados em atividades que envolvam as engenharias, agronomia e geociências. Para que isso aconteça, o CREA Paraná realiza um trabalho estratégico de forma descentralizada. A sede em Curitiba e a presença em 8 regiões do estado e 35 inspetorias permite ao CREA um modelo de atuação mais próximo ao profissional, atendendo à especificidade de cada local e abrangendo um número maior de atividades e modalidades. Trabalhamos de forma estratégica e cada vez mais inovadora, para acompanhar a evolução social e antecipar as necessidades de mudança. E só conseguimos fazer tantos projetos relevantes para a sociedade porque desenvolvemos parcerias com órgãos públicos e privados, sempre buscando a valorização e a capacitação dos profissionais do nosso sistema. O nosso time de profissionais é guiado por um conjunto de valores indispensáveis. Abrangência, estratégia, inovação e parcerias somados a um competente trabalho de fiscalização. Sim, o CREA trabalha para fazer o seu mundo melhor. E mais do que isso,
para fazer melhor o mundo de todos. CREA Paraná, um trabalho de muitos profissionais que fazem parte do seu mundo. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais, para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.